You were my first love, and you'll be my last love. We don't smoke marijuana in Muskogee. We don't take our trips on LSD. A Guerra do Vietnã foi o conflito militar mais longo da história dos Estados Unidos, e o seu impacto na política, na sociedade e na cultura do país foi, e ainda é, marcante, profundo. O envolvimento do país no Vietnã começa em 1955 e dura até 1975, até a queda de Saigon. São praticamente 20 anos ininterruptos de interferência americana no país. Os custos humanos do longo conflito foram duros para todos os envolvidos. Somente em 1995, o Vietnã divulgou sua estimativa oficial de mortos na guerra, cerca de 2 milhões de civis em ambos os lados e cerca de 1 milhão de combatentes do Vietnã do Norte e do Vietcong. Os militares americanos estimaram que entre 200 e 250 mil soldados sul-vietnamitas morreram na guerra. O total de soldados americanos mortos foi de aproximadamente 60 mil vítimas. Para entender os meandros políticos, militares e toda a complexa narrativa política que levou ao conflito, deixo aqui a recomendação para que assistam à excepcional série de Ken Burns sobre o conflito, que está em um clique de vocês na Netflix. O que vamos abordar aqui é como esta guerra impactou a cultura americana. Afinal, esta foi a primeira guerra a ser transmitida pela televisão, a primeira a ter como trilha sonora o rock and roll, a primeira a ser, portanto, uma guerra que moldou e foi moldada pela cultura pop. Nessa nossa busca, tentaremos entender como a cultura, em suas diversas expressões, música, cinema, quadrinhos, artes plásticas, interpretaram e expressaram o conflito, seus traumas, seus personagens. E assim entender como a cultura pode nos ajudar a compreender a escuridão, o horror, mas também como ela é fonte de esperança e solidariedade, que nasce das maiores traumas, dos marcos zeros da nossa existência. E para trabalhar em terreno conhecido, seguiremos aqui a recomendação de Marshall McLuhan, de que para entendermos uma cultura, o melhor meio é examinar suas ferramentas de comunicação. Se na Primeira Guerra Mundial os soldados americanos carregavam songbooks em suas mochilas, na Segunda Guerra alguns já tinham acesso a rádios, onde podiam ouvir as orquestrações de Glenn Miller. Na Guerra da Coreia, os militares montaram sua própria rádio. No Vietnã, tudo isso fazia parte da vida dos soldados. E muito mais. Os soldados levavam seus próprios rádios e instrumentos musicais. Eles compravam discos de 45 RPM e trocavam cassetes das suas músicas preferidas. Eles ouviam as rádios oficiais, mas também aquelas piratas, como a Rádio Hanoi. A música do Vietnã era o soul e o rock and roll. Notemos que, no começo, poucos americanos se preocupavam com o conflito e sequer sabiam onde ficava o Vietnã. Era o momento em que havia no país aproximadamente 5 mil conselheiros militares, e muitas das canções eram apenas baladas pop carregadas de nostalgia ou ainda canções que falavam sobre patriotismo e amor ao país. Com o desenrolar do conflito e do envolvimento do país se tornando cada vez mais denso, cada vez mais profundo, o reflexo disso começa a se tornar inevitável. Afinal, não eram apenas garotos desconhecidos que iam para aquele exótico e selvagem país, mas vizinhos, amigos, filhos. Bruce Springsteen, um dos grandes nomes da música americana, em seus shows na década de 70 e 80, lembrava de seus amigos que foram convocados e mortos, enquanto ele, um cabeludo hippie, praticamente morando na rua, foi dispensado do serviço militar, que na época era obrigatório. Mas, em 1960, ainda levaria um tempo para o conflito atingir a consciência dos americanos. A primeira canção que cita o Vietnã é The Big Draft, do grupo The Four Preps, lançada em 1962. Nela, podemos ouvir a inocência do período em relação ao conflito. I'll never smile again. No, 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 no. Our new record's a bomb.
They've never heard of us here in South Vietnam. Seguindo nesta linha, temos Soldier Boy, The Shardless, e Soldier's Plea, de Marvin Gaye, ambas também de 1962. Elas falam de promessas de amor, da distância e da tristeza que nasce da separação de um soldado enviado para o Vietnã e de sua namorada, que chora este novo Odisseu. While I'm away, darling, I hope you'll think of me. Remember, I'm over here, fighting to keep us free. Just be my little girl, and always be true. And I'll be a faithful soldier boy to you. É um momento em que se encontrava nas rádios aquelas canções que cantavam patriotismo e a honra de servir numa guerra, ainda que não se soubesse exatamente por quê. Is This a Useless War, de Charlie Moore e Bill Napier, e The Ballad of the Green Berets, do sargento Barry Sadler, são exemplos perfeitos de como havia uma percepção positiva do conflito, por assim dizer, isto é, canções que buscavam expressar sentimentos patrióticos e inspirar heroísmo, esperança. Afinal, Deus estava do lado da América. Is this war a useless war? Do you wonder what we're fighting for? We'll fight to win the victory so that our children might be free. É irônico notar que o escalonamento da presença americana no Vietnã segue em paralelo ao nascimento dos movimentos pelos direitos civis nos Estados Unidos e também do revivalismo da música folk no país. Isso fez que houvesse uma conversão de interesses entre aqueles que participavam das passeatas, dos protestos e da cena cultural da época. Não será raro ver nas passeatas ou comícios nomes como Joan Baez, Pete Seeger, Phil Ochs e Kaila Bob Dylan, a cantar e participar com suas canções de protesto contra o racismo, a desigualdade e ainda em uma clave um tanto inocente ou não tão direta sobre a guerra do Vietnã. Aqui as críticas existem, mas ainda para no ar um sentimento de esperança de que seria possível mudar o rumo das coisas através da união entre arte e política. Ainda se acreditava que uma canção poderia mudar o mundo. Afinal, John Kennedy, o jovem democrata, era o presidente. Martin Luther King caminhava pelas ruas e falava sobre seu sonho, e soldados iam para o Vietnã acreditando na palavra de seus líderes. Boa parte das canções anti-guerra que surgiram nesta época eram inspiradas muitas vezes em antigas melodias e letras de conflitos passados, sejam estes as guerras civis inglesas, ou a guerra pela independência, ou mesmo ainda a própria guerra civil americana, que, detalhe, foi o conflito mais devastador do país, onde aproximadamente 800 mil americanos morreram. The Cruel War, do trio folk Peter Pan e Mary, é uma das canções que melhor simbolizam este momento de inocência diante dos rumos do conflito e do país. The cruel war is raging. Johnny has to fight. I want to be with him from morning till night. I want to be with him. It grieves my heart so. Won't you let me go with you? Tudo começou a mudar com o assassinato de Kennedy, com a tensão política que surge disso, fazendo com que o seu sucessor, Lyndon Johnson, ampliasse a presença americana no Vietnã. Em 1965, muitos na administração Johnson acreditavam, ou fingiam acreditar, que o conflito se resolveria em breve. Mas a realidade do conflito era mais complexa do que os políticos gostariam, e neste momento a imprensa começava a reportar abusos, erros estratégicos e o descompasso entre a verdade oficial e a verdade da guerra. Ao mesmo tempo, nos Estados Unidos, os movimentos sociais se mostravam cada vez mais presentes e questionadores do conflito. Se Lyndon Johnson era o presidente que mais buscava políticas de integração racial e de reformas sociais,
ele também teve que lidar com vários problemas que surgiam a partir disso, desde a descrença de sua base democrata no sul do país, que viraria as costas para o partido e se encalacraria na campanha republicana de Richard Nixon, passando pelos questionamentos que surgiam da comunidade afro-americana, que se via como bucha de canhão em uma guerra de brancos. E com o assassinato de Martin Luther King em 1968, a radicalização dos movimentos sociais e o confronto com as forças do Estado se tornam inevitáveis. É então que podemos ver como os artistas passam a ter uma visão mais cética, mais trágica, mais crítica em relação ao conflito. Mas também é importante notar que, se há um movimento cultural que olha o conflito do Vietnã de forma cada vez mais negativa, isso faz surgir seu oposto, como se um espelho, e encontramos artistas que defendem a presença militar no Vietnã como necessária, e que se opor a ela é ser antipatriótico. Pior, é flertar claramente com o comunismo. Então aqui encontramos de um lado a banda protopunk The Fugs, com Kill for Peace. Do outro lado, temos The Vietnam Blues, de Chris Christopherson. Se temos Fortunate Son, do Creedence Clearwater Revival, do outro lado teremos It's America, Love It or Leave It, do Jim Helms. Se teremos os hippies de Country Joe and the Fish, com I Feel Like I'm Fixing to Die, do outro lado teremos Merle Haggard cantando a diatribe Oak from Muskogee, onde ele avacalha todo e qualquer cabeludo, e mostrando que havia uma América profunda a apoiar a guerra. Estas guerras culturais marcariam e dividiriam o país de forma profunda e levariam Richard Nixon à presidência, tendo como sua maior promessa de campanha o fim do conflito no Vietnã.